Saúdo a todos com a paz do Senhor, motivo de muita alegria estarmos aqui nesse frio, mais uma vez, para aprendermos, para nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós temos hoje, para nossa meditação, a lição de número 5, 1 de agosto de 2021. O tema dela é Fidelidade, um estilo de vida. Nossa revista Betel tem o tema geral sobre triunfando sobre as batalhas e a adversidade da vida. E o nosso tema específico hoje da nossa aula, que é a nossa quinta lição, é Fidelidade, um estilo de vida, que ele está pautado no capítulo 3 de Daniel. Graças a Deus. Então, nesta manhã, nosso tema, ele divide-se no capítulo 3, ele pega o capítulo 3 de Daniel e divide-se a nossa lição em 3 tópicos. O nosso primeiro tópico aqui da nossa revista, para quem está acompanhando a revista, nosso primeiro tópico é uma firme decisão. É o nosso subtema, do nosso tema. Dentro da fidelidade, um estilo de vida, nós temos uma firme decisão. É o primeiro tópico. Nós nos atentaremos nesta manhã. O segundo tópico é antes do fogo ardente, Nós vamos falar sobre os 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não negaram a sua fé. Então, dentro do capítulo 3 do livro de Daniel, que conta a história desses 3 jovens, nós vamos percorrer basicamente nesses 3 tópicos, subtópicos. O título, Fidelidade, um estilo de vida, estará dividido dessas 3 maneiras, nesses 3 subtópicos. O primeiro, uma firme decisão. O segundo, antes da fornalha de fogo ardente. E o terceiro tópico é o livramento do fogo ardente. Glória a Deus. Então são esses 3. Com relação à atitude daqueles 3 jovens judeus, nós percorreremos por este caminho, A firme decisão deles, as suas ações antes da fornalha de fogo ardente, antes de ser jogado na fornalha de fogo ardente, e o livramento que Deus deu para aqueles 3 jovens. Mas o que nós precisamos observar antes é o cenário da época. O que aconteceu na época, é o contexto da época. Nós estamos no contexto do Império Babilônico. Quando no ano 605 a.C., Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele invade Jerusalém e leva cativo todos os seus nobres. Ele invade em 3 etapas, mas o cenário desses 3 jovens judeus está na primeira etapa. Em 597, ele vai lá, leva o resto do povo cativo, e depois ele vai lá e destrói o templo, toda Jerusalém, se não me engano, 586. Mas esses 3 jovens, a história do capítulo 3 de Daniel, o contexto dela, eles fazem parte da primeira leva que Nabucodonosor chega em Jerusalém, invade, penetra nas suas muralhas, vence as suas guarnições, as suas defesas, invade Jerusalém, toma o poder de Jerusalém e leva todos os nobres para a Babilônia.
E nesses nobres, esses de família real, para não acontecer nenhuma rebelião ali em Israel, deixa Israel dominado e leva para a Babilônia todos os seus príncipes, os seus nobres, descendentes de família real, dentre os quais foram Daniel e esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Outra coisa que nós precisamos observar é que Babilônia, ele é o 3º império mundial. Então aqui no capítulo 3, esses jovens, eles estão mantendo a sua convicção de fé de não adorar a estátua de Nabucodonosor, a qual ele havia levantado, não é perante qualquer coisa, é perante o 3º império mundial. Nós tivemos na história do mundo 6 impérios mundiais, que foram Egito, Assírio, Babilônio, os medos persas, os gregos e os romanos. Então aqui é o 3º império mundial. Aqueles 3 jovens, eles estão enfrentando a fúria não é de uma província, é do 3º império mundial, é do maior império que existia na época, da maior dominação na época do mundo de então. Então eu quero ler aqui somente para darmos início o que está, não o capítulo 3 inteiro do livro de Daniel, mas somente o que se encontra aqui na nossa lição, para atentarmos um pouco melhor para o texto. A nossa lição, ela está no capítulo 3 de Daniel, do versículo 14 ao 18 somente, tá assim. Versículo 14 diz assim: Falou Nabucodonosor e disse-lhe: É de propósito, ó Sadraque, ó Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua que levantaste. Bom, o rei Nabucodonosor, está aqui no capítulo 3 de Daniel, por volta aí do ano 590, nós falamos no início aí que no ano 605 ele invade Jerusalém e toma o poder. Por volta aí do ano 590, ele levanta essa estátua, depois que ele havia dominado o mundo, e ele olha para dentro de si. É um perigo quando o homem olha para dentro de si e acha que ele é alguma coisa, porque a Bíblia diz que nós somos pó, somos cinza e somos verme da terra. Quando nós nos achamos ser alguma coisa, nós estamos perdendo a nossa comunhão com Deus. É tanto que quando nós pensamos que sabemos é quando nós não aprendemos, porque nós não abrimos ao conhecimento. Então o rei Nabucodonosor, olhando para todo aquele seu reino, o 3º maior império do mundo, 3º império mundial, e ele olha para si, se acha um grande conquistador da época, e Nabucodonosor, ele tem a ideia de levantar uma estátua. Diz o texto da Bíblia aí, a partir dos primeiros versículos do capítulo 6, que a estátua, ela tinha 60 côvados de altura e tinha 6 côvados de largura. Isso traduzindo para a nossa medida atual, para o metro que nós usamos, seria aproximadamente 30 metros de altura por 6 metros de largura, por 3 metros de largura. Então,
30 metros de altura, você pode ter uma ideia aí de um sobrado de 3 andares. Cada andar de um sobrado dá aproximadamente 3 metros, não é isso? Um sobrado de 10 andares, 3 não, um sobrado de 10 andares. Então era uma estátua enorme. Para quê? Para demonstrar o poder do rei de Babilônia. Nabucodonosor se engrandeceu dentro de si e quis mostrar para o mundo que ele era o maior de todos na época. Nabucodonosor quis ser tão grande a ponto de ser acima do Deus de Israel. Então ele prepara aquela estátua e ele prepara todas as nações para adorar aquela estátua como Deus. Então ele chama todas as nações da época, que ele dominava o mundo todo, era o terceiro Império Mundial, volta a falar. Ele traz governadores, prefeitos de todas as províncias dominadas do seu império, que era as províncias de todo mundo conhecido da época, e ele traz toda essa gente, somente os líderes, somente os governadores, não estariam lá todas as nações porque não caberia, mas somente todos os líderes, governadores de província, de estado e todo tipo de domínio, ele traz para reconhecer o seu poder e a sua glória. Então Nabucodonosor, ele se engrandeceu de tal forma a ponto de erguer aquela estátua para adoração e glória própria. Aí entra aqui a nossa lição no primeiro tópico, uma firme decisão. Por quê? Uma firme decisão, porque quando ele põe toda aquela população para adorá-lo, quando ele levanta aquela estátua, ele ergue aquela enorme estátua de 30 metros de altura, né? E 6 metros de profundidade, de largura, 6 côvados, confirmando aqui no capítulo 3, no versículo 1, que estava falhando a minha memória, então era 6 côvados de largura, daria 3 metros de largura. Quando ele levanta aquilo, ele traz todas as nações para adorá-los, mas dentre aquelas nações dominadas por Nabucodonosor, tinha uma nação chamada israelitas, os judeus, né? Os hebreus, que aquela nação adorava apenas um único Deus verdadeiro. Por isso, o nosso primeiro tópico é uma firme decisão. Por que uma firme decisão? Porque aqueles homens, eles tinham convicção e adoravam um único e verdadeiro Deus. A nação de Israel foi uma nação que ela permeou, ela passou por todas as nações, ela passou pelas 6 culturas, por todas as culturas mundiais, ela passou pelo Egito, a nação de Israel ficou 400 anos no Egito, ela passou pelos assírios, ela passou pelos babilônicos, pelos medos e os persas, pelos gregos, pelos romanos também, mas mantiveram a sua cultura e a sua fé. E neste momento aqui do capítulo 3, é um momento de teste da cultura, da fé de Israel. Israel tinha sua fé em Deus. E por todas as nações que se passam, Israel permanece com a sua fé em Deus, acreditando no Deus verdadeiro, aquele Deus que chamou Abraão, antes ainda de habitar em Harã, lá em Ur dos Caldeus, chama Abraão e diz: eu farei de ti uma grande nação, aqueles que te abençoarem será abençoado, os que te amaldiçoarem será amaldiçoado, eu sou contigo. Através de Abraão, Deus tinha a promessa de trazer o Salvador do mundo, e por isso o inimigo sempre se levantou contra essa nação. E lá estavam aqueles 3 moços, aqui no capítulo 3 do livro de Daniel, essa passagem é muito linda, quando aquele rei, ele se levanta, quando fica sabendo, quando ele dá ordem para adorar a sua estátua,
E aqueles 3 moços não curvaram-se perante a sua estátua. Por quê? Porque aqueles 3 moços tinham a convicção de adorar somente ao Senhor. Isaías 42:8, se não me engano, diz assim: eu sou o Senhor, o Senhor Jeová dizendo, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Israel tinha esta fé firme de adorar somente a Deus. E aqueles 3 moços, o primeiro tópico diz a sua firme decisão. Na sua firme decisão, eles decidiram em permanecer adorando ao Deus de Israel, mesmo com o comprometimento das suas vidas. Então eles permaneceram ali na sua fé. Nós não vamos adorar outro Deus, nós temos convicção do nosso Deus. Segundo tópico, um propósito inabalável. Primeiro, eles mantiveram firme na sua decisão. Primeiro, permaneceram firmes na sua decisão. Qual a decisão? De adorar um único e um verdadeiro Deus. Josué 24:15, Josué chega para o povo no final do período ali logo depois da travessia do Mar Vermelho, logo depois do deserto, né? Ele, na transição entre o período do deserto e o período dos juízes, né? Na conquista ali, no período da conquista das nações, no final ali da vida de Josué, dando início praticamente o período dos juízes, Josué chega para todo o povo, depois de conquistarem as terras, estarem nos seus lugares. Josué chega para todo o povo dizendo, né? Josué olha para trás e diz para o povo, né, que Deus foi fiel até aquele momento com eles. E no capítulo 24 e no versículo 15, Josué diz: agora, a partir de agora, vocês escolhem o Deus a quem servais, ou o Deus da terra que vocês estão aqui habitando, ou o Deus de nossos pais, que conduziu nossos pais desde Ur dos Caldeus, por todo o caminho, pelo Egito, pelo deserto, e nos trouxe até aqui. Vocês escolhem. Josué 24:15. Vocês escolhem quem vai servir. Ou Deus de nossos pais, ou os Deus dos babilônios, dos amorreus, aqui da terra a qual vocês estão morando agora. Aí Josué disse: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqueles homens de Israel, eles decidiram servir o Deus de Israel. Mas Josué foi firme: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui esses 3 moços também, eles foram firmes na sua decisão. E qual foi a decisão? Permanecer servindo a Deus. Bom, o segundo tópico é o propósito dele. O segundo tópico é antes do fogo ardente. É o segundo tópico. Antes do fogo ardente, eles tiveram uma acusação, eles tiveram a segunda tentativa, mas eles tiveram uma postura corajosa. Qual foi a tentação? Quando alguém avisou: rei, tem alguém que não adorou a estátua. E quando chamaram aqueles 3 homens, o rei dá uma segunda tentativa para eles. Ó Sadraque, ó Mesaque e Abednego, nós vamos dar uma segunda tentativa. Quando ouvires o som dos instrumentos, vocês vão dobrar o joelho e adorar a estátua. Senão, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. No versículo 17 e 18, eles responderam: rei, nós não precisamos de responder para você, nós não precisamos de nada mais. Deixa eu ler aqui. 17 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. E se não, ó rei, fica sabendo
Então nós não precisamos te responder sobre esse negócio. Nós só adoramos um Deus. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele é quem pode nos livrar. Mas se não, esse se não aí do versículo 18, né, do versículo 18, esse se não aí significa, se Ele não nos livrar, rei, a nossa decisão está tomada. Nós não adoraremos a tua estátua e nem serviremos aos teus deuses. Então ele foi firme, ele foi fiel na sua descendência, foi como Jó. Jó foi firme e Jó foi fiel também ali na sua posição. Quando Jó perdeu tudo, perdeu ovelha, perdeu gado, perdeu camelo, perdeu casa, perdeu os filhos e ele não tinha mais nada, qual foi a resposta de Jó? Amaldiçoar o Deus dele? Não. Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Aí ele diz no final, bendito seja o nome do Senhor. Isso é decisão firme. Então essa foi a decisão, essa foi a firme decisão dele e essa foi a ação antes do fogo ardente. Essa ação foi antes da fornalha de fogo ardente. Eles tiveram uma acusação antes da fornalha, eles tiveram uma segunda tentativa, mas eles tiveram uma postura corajosa, permaneceram fiéis ao seu Deus. E por fim, o terceiro tópico nosso tem por título o livramento no forno de fogo ardente. O livramento da fornalha de fogo ardente. Glória a Deus. Então, o primeiro tópico aqui da divisão do nosso tema, o primeiro tópico, ele está no versículo 17 ao 20, uma firme decisão. O segundo tópico, ele está do versículo 1 ao 19, antes do fogo ardente. E o terceiro tópico, que é o livramento no forno de fogo ardente, está do versículo 21 ao versículo 30 do capítulo 3 aí do livro de Daniel. E para finalizarmos, o terceiro tópico é o livramento. Qual foi o livramento? O que aconteceu? Quando eles tomaram a decisão de não abandonar os seus deuses, por quê? Porque eles tinham convicção no seu Deus. Eles tinham convicção no Deus de Israel. Por que eles tinham convicção? Porque o Deus era um Deus verdadeiro, um Deus de milagre, o Deus que chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus, que trouxe Abraão para a Mesopotâmia, o Deus que cuidou de Abraão, o Deus que cuidou de Isaac, o Deus que cuidou de Jacó, o Deus que ficou com o povo judeu por 400 anos no Egito, o Deus que atravessou com o povo por 40 anos no deserto, que andou com o povo 40 anos no deserto, o Deus que tinha estado com Josué, o Deus dos juízes, o Deus dos reis, né, da monarquia, e o Deus que estava com ele naquele momento, no cativo de Babilônia. Eles conheciam esse Deus verdadeiro, eles sabiam que esse Deus foi o Deus que abriu o Mar Vermelho, foi o Deus que transformou águas amargas em águas doces, foi o Deus que mandou pão no deserto, foi o Deus que mandou água no deserto, que deu água no deserto, foi o Deus que deu carne, comida, bebida, foi o Deus que cuidou deles pelo deserto. Era um Deus o quê? Que eles tinham convicção. Então eles tiveram essa decisão firme, por quê? Porque eles conheciam o Deus verdadeiro. E essa decisão firme deles veio culminar aqui no nosso último tópico, o livramento da fornalha de fogo. Por quê? Porque eles conheciam, eles sabiam o Deus que eles estavam servindo e era um Deus verdadeiro. E na sua decisão, no livramento dele, quando o rei olha para o fogo, para dentro da fornalha, depois que jogaram aqueles 3 homens, a Bíblia diz que aqueles 3 homens foram amarrados e jogados lá dentro. Mas quando o rei olhou, viu 4 homens. Tinha um 4º homem semelhante ao Filho dos Deuses, semelhante a um anjo. Então o rei pergunta, mas nós não jogamos 3 homens? Tem 4 lá dentro. Nós não jogamos 3 homens amarrados? Tem 4 soltos lá dentro.
Ele manda aqueles 3 homens saírem, e quando aqueles 3 homens saem, aqueles 3 homens não havia sinal de machucado, a sua capa não havia queimado, o seu chapéu não havia queimado, diz a Bíblia, as suas amarraduras havia se soltado, havia queimado, mas não havia nem cheiro de queimadura, nem cheiro de nada queimado sobre eles. Foi um grande livramento que Deus deu àquele povo judeu. E é através desse livramento, meu irmão, através desses milagres, então o que Deus fez na vida deles, com o que Deus fez na vida deles, o rei se converteu, ordenou que ninguém falasse contra a religião dos judeus, teve decreto no Império Babilônico a favor do Deus dos judeus, ou seja, houve uma transformação no mundo de então. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja é responsável em transformar o mundo e fazer Deus conhecido no mundo. Foi através daquele milagre que o mundo conheceu Deus. É através do milagre da nossa vida que o mundo nos conhece. Quando Nicodemos, no capítulo 3 de João, chega para Jesus e diz: mestre, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo do Deus vivo. Por quê? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se eu não me engano, versículo 2 do capítulo 3 de João. Então, o porquê ele chegou ali? Rabi, bem sabemos que és mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Foi através do milagre, é através do milagre na minha e na sua vida, é que o homem conhece a Deus, é que o mundo é transformado. Através do milagre na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi que o mundo daquela época conheceu o Deus de Israel. E através do milagre na minha e na sua vida, é que o mundo vai conhecer a Deus. Amém? Deus abençoe, que Deus multiplique as bênçãos e os milagres dele na vida minha e na sua vida.